Porto e Negócios, patrocínio Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Apoio Grupo Gelog, Grupo Iaman. Apoio institucional Concais, Porto de Santos. Realização Santa Cecília TV, 22 anos. Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Essa semana saímos dos estúdios da Santa Cecília TV e viemos diretamente ao Palácio dos Bandeirantes entrevistar o secretário de Logística e Transporte do Estado de São Paulo, João Otaviano Machado Neto. Secretário, obrigado pela presença aqui, por nos receber o Porto e Negócios aqui no Palácio dos Bandeirantes para levar informação de qualidade para o nosso telespectador. Eu agradeço a vocês, é uma ótima oportunidade para a gente debater os aspectos todos de logística do Estado de São Paulo e dar as informações necessárias a esclarecer todos os pontos aí tão candentes aí na discussão da Baixada Santista. Vou começar, secretário, se o senhor me permitir, pela questão logística. Muito se debate logística no cenário nacional portuário, mas muito pouco se tem feito. No meu entendimento, a gente precisa de uma nova matriz logística, principalmente dentro do estado de São Paulo, dando novas opções para a movimentação de carga, principalmente no Porto de Santos. Como é que está a visão do governo do estado e principalmente do secretário nesse sentido? Ótima questão. Primeiro, houve uma mudança muito grande ao longo das últimas décadas na questão produtiva do Estado de São Paulo, no Brasil todo. Centros industriais que acabaram experimentando de uma forma muito triste a desindustrialização, a reestruturação da produção agropecuária, a reestruturação do agronegócio. Isso tudo faz com que haja necessidade de uma releitura desse setor produtivo, onde ele está, como é que ele se conecta com os pontos de consumo, de exportação, enfim, origem e destino dessa carga. Desde logo, o governador João Dória determinou que nós fizéssemos um trabalho para redesenhar isso no Estado de São Paulo, reestudar isso e ver a melhor maneira de conectar a produção com os corredores logísticos do Estado. Nós estamos fazendo isso, há um trabalho já ao longo desses 6 primeiros meses de governo, onde nós começamos a reestudar esse desenho. E, sobretudo, com a chegada da ferrovia Norte-Sul, com a concessão da Rumo, entrando no estado de São Paulo em mais um ponto e fazendo uma composição de carga ferroviária também com essa estrutura que nós já temos. Isso é muito importante porque, na medida em que eu tenho pontos onde eu vou ter mais atratividade para esse tipo de carga, eu também tenho pontos, esses pontos serão alimentados em alguma medida pela nossa malha rodoviária. E essa malha rodoviária do Estado, hoje você tem cerca de 8 mil e tantos quilômetros concedidos, mas o DR tem pelo menos mais 20 mil quilômetros não concedidos, e alguma coisa parecida com 9 mil quilômetros de estradas vicinais. Portanto, todo esse rearranjo precisa ser discutido, né? Aonde vão chegar esses caminhões, qual é o tipo de carga, qual é a frequência, de maneira que a gente possa determinar corredores logísticos, ou seja, corredores onde nós vamos induzir esta carga em horários pré-definidos, em condições pré-definidas, principalmente nos vales de uso das rodovias concedidas e não concedidas, e, sobretudo, criando um estímulo tarifário para que esses caminhões circulem nesses horários. Os caminhões que se destinam ao Porto de Santos, eles também vão experimentar essa discussão, de maneira que a gente tenha um diálogo com o Porto, organizando melhor a logística de chegada desses caminhões no Porto. Isso implica também na rediscussão do conceito no Planalto do retroporto alfandegado. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, secretário. Será que não está na hora do Porto de Santos subir a serra?
Pois é, precisa muito e a estrutura toda precisa disso. Nós vamos ter pontos no Planalto onde a gente consiga organizar a chegada dessa carga, viabilizar a alfândega de uma forma mais ágil e fazer com que isso melhore a fluidez na descida e até a própria alimentação dos navios no Porto de Santos. Secretário, se o senhor me permitir, hoje 1% aproximadamente da movimentação de carga é feito através do modal ferroviário. Eu sei que o Brasil tinha pressa em crescer e por essa razão nós escolhemos o modal rodoviário. Como é que o governo do estado está imaginando essa transição? Porque existe uma questão cultural aí, né? Ou seja, muitas pessoas, na verdade, muito do segmento de transporte fizeram inúmeros investimentos nesse modal rodoviário. É, de alguma maneira, para criar algum tipo de preocupação? Ou esse arranjo, esse novo estudo está sendo pensado para contribuir também com esse segmento, que é um segmento que ajudou muito no desenvolvimento do nosso país? Você tem razão. Na verdade, o que nós precisamos ter é uma composição. Quando você fala da carga ferroviária, ela tem um aspecto em relação ao Porto de Santos que é muito relevante, que é a grande diferença do Porto de Santos para o Porto de São Sebastião. O Porto de São Sebastião não tem o acesso da ferrovia. Ele depende exclusivamente da carga rodoviária, o que é um fator limitante do porto, muito embora as condições portuárias sejam melhores do que outros portos. Em questões de calado, por exemplo. Por exemplo. E nesse particular, o que nós estamos fazendo? Nós estamos interagindo com os concessionários ferroviários para entender a lógica do carregamento de carga dele. Qual é a origem dessa carga, qual é o destino dessa carga, porque, de uma maneira bem objetiva, e em grande medida, você vai ter uma última milha que essa carga é rodoviária. Ela vai chegar no terminal intermodal através do transporte rodoviário. Então, a ideia é de somar, a ideia é de você ampliar mercados, porque essa infraestrutura ela é fortemente impulsionadora da economia e também geradora de emprego. O que fomenta o negócio, secretário? De toda forma, o que nós vamos fazer é tornar isso um fator multiplicador dessa infraestrutura de logística no país e, com isso, você impulsionar o setor. Por isso, toda essa revisão dessa matriz de logística, ela está sendo feita criteriosamente. Nós vamos apresentar depois ao governador João Dória e aí, então, os investimentos do ponto de vista do que nos compete Estado, que é a estrutura rodoviária, se somando com a estrutura hidroviária e com a estrutura ferroviária. Quer dizer, e também precisamos lembrar que no interior do estado de São Paulo, nós temos 20 aeroportos, hoje, que serão concedidos à iniciativa privada, que podem ter um papel importante nas cargas de grande valor agregado. Ele também é um modal que vai se compor para trazer essa carga de exportação ou receber esta carga de importação. Então, essa matriz é ampla, nós estamos discutindo todos esses aspectos e, em breve, aí, esses estudos estarão concluídos para que a gente possa desenhar, então, a parte tática desse trabalho, que é como nós vamos fazer esse escoamento de carga e melhorar o acesso aos pontos de destino dessas cargas todas. Secretário, se o senhor me permitir, muitas vezes quando a gente conversa dentro do segmento portuário, ainda surge algumas dúvidas em relação à concessão do aeroporto do Guarujá. Muitas pessoas acreditam que esse aeroporto vai ser para fins exclusivamente turísticos, outros ainda alegam que vai tratar de movimentação de carga em virtude de estar próximo do maior porto da América Latina, e eu faço esse questionamento por quê? Quem conhece os Estados Unidos, já teve a oportunidade de ir ao Porto de Miami, se você for do Porto de Miami até Porto Canaveral, se não me falha a memória, você tem ao longo desse trajeto 4 ou 5 aeroportos que contribuem aí com esta mobilidade, com a logística na movimentação de cargas. Como é que o secretário está enxergando o aeroporto do Guarujá? Ele vai contribuir para o desenvolvimento do Porto de Santos também, secretário? A nossa expectativa é que isso acontecesse. Nós propusemos ao Guarujá que fizesse parte dessa discussão, integrasse essa discussão dessa matriz. Houve uma opção que nós respeitamos, mas é uma opção do Guarujá, de seguir sozinho essa trilha. Eu espero que eles tenham sucesso, porque é um aeroporto de muita importância, ele, sem dúvida nenhuma, se reveste também de uma capacidade de carga que pode ser utilizada,
e eu espero que eles tenham sucesso na concessão que eles vão fazer. Nós vamos continuar com o nosso projeto. O projeto do Estado nessa área está bastante já encaminhado. Há uma empresa ligada ao Banco Interamericano de Desenvolvimento que está fazendo um estudo para que a gente venha a modelar a concessão dos aeroportos, favorecendo não só a questão do turismo, mas, sobretudo, essa carga que eu lhe disse, né? Que carga de valor agregado. Imagine o seguinte, vacinas para o gado nas regiões produtoras agropecuárias do estado de São Paulo. É uma carga absolutamente bem recebida pelo transporte aeroviário. E nós esperamos que isso, então, faça parte dessa matriz. Desejo sorte ao Guarujá, espero que eles tenham um bom resultado na concessão deles e, futuramente, nós vamos ver como é que isso se encaixa no plano estadual. Como você já percebeu, o assunto daqui está de altíssimo nível. No próximo bloco, não vou deixar de questionar o secretário em relação à ligação seca entre Santos e Guarujá e vamos debater também em relação à privatização da travessia Santos-Guarujá. Porto e Negócios vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues. Não esqueça de acessar o nosso site, escolher um dos grupos de WhatsApp para que você possa debater o segmento portuário juntamente conosco. Essa semana recebo aqui no Palácio dos Bandeirantes o secretário de Logística e Transporte, João Otaviano Neto. Secretário, muito vem sendo debatido hoje essa questão da ligação seca entre Santos e Guarujá. Muitas pessoas têm a opinião de que isso não vai resolver o problema de mobilidade urbana na região e outras pessoas acreditam que isso vai favorecer exclusivamente o modal rodoviário em virtude do Porto de Santos. O secretário poderia esclarecer para a nossa audiência efetivamente qual é a proposta da ligação seca entre Santos e Guarujá? Vamos separar as coisas. Tem um problema histórico, crônico, que é a ligação de balsa entre Santos e Guarujá. Ambas cidades cresceram, a conexão, seja por razões de turismo, seja por razões de negócio, ela é intensa. Ela é intensa. Tanto que é um ponto de alta atenção. Isto é uma questão de mobilidade urbana. Sem dúvida. Hoje, fora o canal ali, você confundiria Santos e Guarujá com os seus limites. Hoje, sempre você teve o canal com essa operação. Você tem ali entre 6 e 7 balsas, dependendo aí do estado de conservação, de manutenção que nós estamos conseguindo imprimir a essas balsas. Há de se lembrar que é a maior travessia litorânea em número de veículos do mundo, né, secretário? É muito forte. E ali você tem outras questões, que são, por exemplo, os navios para a operação do porto. E isto é delimitado pela Capitania dos Portos. Tem horas que você precisa parar. É uma questão de mobilidade urbana. Como é que você resolve isso? Ali não cabe uma ponte. Ali um projeto de ponte seria muito complexo. A angulação da ponte, a questão dos vãos, né, aonde ela chegaria nas cidades para fazer a sua concordância. Então surgiu em algum instante um estudo de um túnel ligando as duas margens. É razoável pensar nisso. O problema é o custo. Esse túnel bate na casa dos 5 bilhões de reais de investimento. Quem vai fazer esse investimento? O Estado? Se o Estado decidir fazer esse investimento, nós vamos retirar esses 5 bilhões da saúde, da educação, da segurança pública, né, da assistência social. Então, é uma decisão. Não me parece que essa, hoje, em função das condições do Brasil e das condições do Estado de São Paulo, seja uma opção consequente. Então, vamos consultar a iniciativa privada. Qual seria um pedágio razoável para que em cerca de 30 anos a iniciativa privada recuperasse esse investimento? Eu vou te dar um parâmetro. Nós estamos lançando agora uma concessão rodoviária no centro do estado, das Centrovias. São 1.200 quilômetros de concessão.
O investimento, o capex dessa operação está na casa de 14 bilhões de reais. Ou seja, 3 vezes o túnel para 1.200 quilômetros que vão passar por 54 municípios. Então aí você tem uma proporção do que significaria um investimento desse, não que não mereça. E o valor do pedágio, supostamente, para essa concessão? Você vai ter um pedágio enorme, vai chegar a uma casa de 50, 60 reais, para que você tenha uma recuperação desse investimento em 30 anos. Agora, quem vai antecipar um investimento desse? Muito difícil. Isso é uma coisa complicada. Então, essa ligação, por mais, vamos dizer assim, glamurosa que ela seja e que ela resolva em tese, ela é inviável do ponto de vista econômico. A gente tem que ter responsabilidade. Então, hoje, não há uma prioridade no sentido de investimento para você aplicar esse recurso no túnel. A economia não permite. Vimos hoje que a inflação caiu nesse semestre, aliás, nesse último trimestre, pela pior razão possível. Sem dúvida. Pela não evolução da economia. Não é que tivemos uma situação econômica favorável e, portanto, a inflação caiu. Ela caiu. Dizem a deflação da moeda, o poder de compra, né? Então, a economia está estagnada. A estagnação da economia implica em que o Estado não tenha receita adicional, né, que ele depende da economia vibrante para que você possa ter mais receita. Aí você escuta comparações com portos de países de outro mundo, do primeiro mundo. Ora, veja a economia deles. É claro que numa economia de Singapura, da Alemanha, da própria Inglaterra, você tem hoje outros padrões. Não é o nosso caso. Então vamos enfrentar a nossa realidade. Hoje, essa questão do investimento no túnel, ele não faz parte de uma prioridade, porque ele não se sustenta. A título de esclarecimento, então, na verdade, a ponte ela não resolve o problema de mobilidade urbana. Vamos pegar a questão da ponte. A ponte está desenhada na chegada de Santos, ali na região do Alemoa. Ela vai cruzar ao lado da Ilha Barnabé, vai chegar na Domênico Rangoni, um pouco depois do pedágio ali. Antes do pedágio, antes da entrada da Rio Santos ali. Exatamente, ele vai chegar naquele trecho, né, a ponte. São 7,5 km. Qual é o papel dela? É óbvio que você fala, poxa, eu estou aqui na ponta da praia, para eu cruzar o Guarujá é só a balsa, né? Bom, a baleia está lá no canal, os navios estão passando, tem a neblina. Como é que você faz? Você tem que dar a volta hoje pelo Cubatão, voltar, pegar o trecho da Domênico Rangoni e ir para o Guarujá. Sim. Vai levar 1h40. Aproximadamente 1h30, 1h40. Esse é o tempo médio. A ponte ela foi estudada para 2 questões. Primeiro, ela é um dispositivo rodoviário. Ela está dentro de uma área de concessão rodoviária. É possível, sim, que ela faça parte de um aditamento do contrato da concessionária. O risco todo é da concessionária. O governo não vai colocar recurso nisso. E ela oferece uma ligação seca para os caminhões que fazem o transbordo de contêiner de uma margem para outra, mas tem um número de veículos possíveis de usar essa ponte da ordem de 6 a 7 mil veículos dia nos estudos preliminares. Quando essa ponte estiver funcionando, ela é um indutor desse percurso. Então, muita gente vai fazer esse percurso porque ele é um percurso interessante. No caso dos caminhões, ela vai reduzir mais ou menos de 1h40, 1h e tanto, para 30 minutos, que serve também para o veículo de passeio. De qualquer maneira, ela é um elemento fundamental na dinâmica de ligação entre as margens do porto. Ela tem um traçado que não é incompatível com a operação do porto. Ela tem um traçado que respeita o gabarito da aeronáutica para a chegada dos aviões no aeroporto do Guarujá. Ela consegue ter o espaço do vão central e a altura do vão central acima de 85 metros, que é superior à maioria dos navios que operam no porto. A restrição do porto não é a ponte, é o canal. Segundo o presidente próprio da Codesp, o Casemiro Testo, ele diz que a ponte atrapalha na movimentação dos navios no Porto de Santos. É uma verdade afirmar isso? Não acredito, porque o navio não chega lá de repente.
né? O navio não aparece lá, ele obedece uma lógica de chegada. Então, a ponte tem gabarito para passagem de 2 navios simultâneos. Então, não é esse o problema. E ela não interfere. Tanto que você, analisando o projeto, você vê que o gabarito para a aeronáutica está absolutamente resolvido e o gabarito dos navios também está resolvido. Navios maiores do que os que operam hoje no porto, eles não operam no Porto de Santos pela restrição do Valongo-Paquetá. O canal não permite que esses navios entrem no porto. O calado do Porto de Santos não permite que ele entre. Aí vem as teses da dragagem do canal, mas tem uma série de Cs aí. Vamos trabalhar com objetividade. Nas condições operacionais hoje, é simplesmente uma questão de gestão do porto. Mas necessariamente a ponte não atenderia, vamos dizer, os ciclistas hoje que se utilizam das balsas, até em virtude da distância existente, e muito se fala também que muito possivelmente no futuro a ponte não poderia atender o VLT, que o governo do estado fez investimentos no VLT dentro da Baixada Santista, secretário. Como o túnel também não atenderia. Você vai ter... É tudo uma questão de você dar prioridade. O que eu quero? Eu quero uma boa conexão entre na vida a gente precisa priorizar o que é necessário. Então nós vamos trabalhar com a melhor possível. Não é com a teorização, a glamorização de uma discussão dessa, nós vamos resolver o problema. Sem dúvida. Quanto cresceu Santos nos últimos 20 anos? Quanto cresceu Guarujá nos últimos 20 anos? Quanto cresceu essa travessia? Só de pessoas entre Santos e Vicente de Carvalho, por dia são quase 10 mil. Sim. Então, são outros tempos, com uma nova realidade, e a gente sabe bem disso, que a travessia hoje ela é um gargalo até para a economia da nossa região, secretário. E esse é um ponto que você vai melhorar com uma outra questão que eu tenho certeza que você vai colocar para mim aí, que é a questão da privatização das balsas. Sim, esse é o próximo tema que a gente quer debater. Então já vamos visitar porque ele se conecta com isso, Maxwell. Como é que eu resolvo isso? É aumentando a oferta de balsa, levando em consideração que eu vou conviver com restrições da operação do canal. Sim. A Capitania dos Portos vai parar para entrar navio, né? Se as baleias Jubarte vierem visitar, você vai parar. A neblina, a questão de correnteza... E até o próprio canal, secretário, se o senhor me permitir, ela tem uma limitação de embarcações. A gente não consegue, a não ser que perfile uma balsa atrás da outra... Aí você já faz a ponte, você faz a própria ponte, né? Então... Mas a ideia qual é? É ampliar a capacidade. Mas mesmo essa ampliação de capacidade, põe 20 balsas, não cabe. Sem dúvida. Então você tem uma capacidade máxima dessa operação. Por isso nós estamos trabalhando com 2 frentes. Uma, que é determinação do governador João Dória, é a privatização do sistema. Isso está sendo coordenado pelo vice-governador Rodrigo Garcia, através da Coordenadoria de Parcerias Público-Privadas e das concessões. Nós temos aí o contrato de uma empresa para fazer essa modelagem. Enquanto isto não ocorre, a DERSA está trabalhando na manutenção das balsas. Nós tínhamos, infelizmente, aí uma situação muito ruim da manutenção das balsas. Bastante precária isso. Não tinha manutenção à noite, não tinha manutenção no fim de semana, nós não tínhamos motores reserva, tinha uma situação muito ruim. Embarcações dos anos 50, dos anos 60. Então, o que nós estamos fazendo? Mudamos o padrão de manutenção. Tem mais de 5 balsas hoje fazendo, não reparo, manutenção pesada, troca de motor, toda a questão do casco, as hélices. Né? Essas embarcações saindo do processo de manutenção, elas são vistoriadas pela Marinha e a Marinha dá a condição de navegabilidade dela e libera o uso da balsa. Tem um outro aspecto que é importante que nós também estamos investindo, é o atracadouro. Hoje você sabe que o atracadouro ele tem problemas, que os flutuantes têm problemas. Não há um sistema de gaveta adequado para você garantir a atracação dessas balsas. Investimentos foram feitos em algumas gavetas e o atracadouro da outra travessia ali, da primeira travessia... Não foi feito. Não foi feito. Nós estamos fazendo agora, nós estamos consertando, tem um investimento grande lá, para que a gente corrija isso. Porque também não adianta só pôr a balsa, ela não consegue atracar. Eu sei que o telespectador em casa está se perguntando, secretário, qual o prazo para a concessão da travessia? Vamos colocar isso cronologicamente.
Primeiro, essas ações de manutenção, enquanto não vem, estão se dando agora e, em grande medida, no início do segundo semestre, nós já vamos ter uma outra realidade. Nós tivemos um problema, por exemplo, na travessia de São Sebastião e Ilhabela, porque não havia condição de navegabilidade por conta da maré de colocar caminhões nas balsas. O que aconteceu? Formou-se uma fila de caminhões e essa fila de caminhões acabou repercutindo no tempo de embarque. Nós temos que segregar o caminhão. Você imagina o motorista de caminhão ficar bravo, tem o problema da carga, mas faz parte do jogo. Não dá para pôr o caminhão sem condição dele poder fazer a atracação do outro lado. No caso de Santos Guarujá, correu tudo muito bem. Tivemos com a Dersa também uma operação de campo na ponta da praia e na chegada do Guarujá. Na ponta da praia tem uma área de influência da CT de Santos. Sim. E que precisa ter essa articulação, e isso foi procurado fazer para minimizar os problemas. Porque é uma grande confusão, secretário, se eu me permitir, é uma grande confusão. É complicado você ter o trânsito local, tem jeito que entrar na fila, aí você segrega a fila, o cara reclama, aí o outro vai querer furar a fila. Secretário, como eu disse, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu não posso deixar de questioná-lo em relação à retomada das obras do Rodoanel. A gente percebe hoje que é algo que, principalmente o segmento portuário, vem reivindicando bastante. Como é que o governo do estado está olhando para a retomada das obras do Rodoanel, principalmente no trecho que falta? Olha, falta o trecho norte, é um trecho importante, porque ele faz uma ligação das cargas que vêm do centro do estado de São Paulo, principalmente com o Rodoanel Leste e depois o Sul, para você chegar até o porto. Nós recebemos essas obras com os contratos sem condições de prorrogação, por questões técnicas e administrativas. Esses contratos, eles terminaram, foram rescindidos agora no mês de maio. Nós contratamos o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, para fazer um laudo sobre a questão do estado das obras, o que foi executado, como foi executado e o que nós precisamos fazer para concluir. Não dá para você simplesmente chegar lá e falar, vou fazer daqui, né? É uma temeridade você colocar alguma coisa que possa colocar em risco a vida de pessoas. Então, com muita serenidade, com muita tranquilidade, nós contratamos o IPT para um laudo, e este laudo vai nos orientar o que falta ser feito lote a lote. Então, logo a gente tenha isso concluído, e eu creio que por volta de setembro, outubro, a gente já tenha isso concluído, nós vamos dar o passo que é a retomada das obras. Desculpe, mas antes nós precisamos ter o cuidado de saber tecnicamente como elas estão, do ponto de vista de engenharia, para que a gente tenha a melhor performance nessa retomada. Felizmente, a gente chegou ao final do nosso programa e eu queria muito agradecer ao secretário. Secretário, muito obrigado por ter participado aqui conosco do Porto e Negócios. Eu sei que a sua agenda é uma agenda bastante concorrida, mas para nós é um prazer tê-lo aqui e levar informação para essa audiência tão qualificada que nós temos no segmento portuário. Eu agradeço você, como disse, estou à disposição. É fundamental que programas como esse cheguem à população para esclarecer e, sobretudo, para nos ajudar também, porque daqui virão retornos que certamente você vai nos passar, que ajuda a gente a aprimorar a nossa gestão. Agradeço e cumprimento vocês pelo programa. É isso aí. Como você pode perceber, as portas do Porto e Negócios estão abertas com a Secretaria de Transporte. Porto e Negócios vai ficando por aqui e lembre-se, se a vida não lhe abre portas, construa a porta. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios, patrocínio Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Apoio Grupo Gelog, Grupo Iaman. Apoio institucional Concais, Porto de Santos. Realização Santa Cecília TV, 22 anos.